Shabbat Shalom, meus amados. A palavra do Eterno nos diz: Zahor et Yom HaShabbat Lekadishô. Lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, nesta noite de Shabbat, nós vamos examinar, dentro da porção dos escritos nazarenos, a leitura no livro de Matitiahu, Mateus, capítulo 12. Hoje nós estamos examinando a Parashá Vayetze, que quer dizer e partiu. É muito importante essa Parashá, mas esse texto aqui de Yeshua também tem muito a ver com a Torá, então nós vamos fazer uns paralelos importantes aqui. Mateus capítulo 12, no verso 1 diz assim: Naquele tempo, passou Yeshua pelas searas em um Shabat, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. Preste bem atenção, aqui em Mateus está dizendo que os discípulos colheram espigas e comeram. E os fariseus, vendo isto, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num Shabat. Irmãos? Os fariseus, eles falaram que não é lícito. Ele, porém, lhes disse: Não tendes lido o que fez David, quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na Torá que ao Shabatot, durante o Shabat, os sacerdotes no templo violam o Shabat e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que aqui está quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem é até do Shabat Senhor. Queridos, nós vamos observar aqui um ponto importante. O livro de Mateus diz que os discípulos estavam colhendo espigas. Primeiro, Yeshua não estava colhendo espigas. Quem está no Shabat, no Shabat. A gente tem que entender que aqui Mateus está dizendo que tudo isso ocorre no Shabat, lá naquele tempo, Evangelho Mateus 12, verso 1 diz assim: Naquele tempo passou Yeshua pelas searas em um Shabat. Então está dizendo que é num Shabat. Amém? E o que acontece? Nós vamos verificar aqui, queridos, que o livro de Mateus diz que as espigas eram colhidas. Amém? E depois eles começaram a comer. Veja bem, na Torá, em Êxodo, no capítulo 34, queridos, é claramente dito que é proibido, colher ou arar terra e colher espigas no Shabat. Está aqui em Êxodo 34, 21. Colher qualquer fruto, meus irmãos? Não é só espigas, qualquer fruto. Então, Êxodo 34, 21 diz assim: 6 dias trabalharás, mas ao 7º dia descansarás. Êxodo 34, 21. Na aradura descansarás e na cega, que é colheita, descansarás. Então, ou seja, na colheita você não vai fazer colheita, você vai descansar. Amém? Então é proibido colher frutos, no Shabat. Amém? Isso está em Êxodo 34, 21. É um mandamento da Torá. É um dos 613 mandamentos da Torá. Mas aqui no livro de Mateus diz que os discípulos de Yeshua estavam colhendo espigas no Shabat. O que ocorreu, meus irmãos? Os discípulos, Yeshua mesmo não colheu. Amém? Mas os discípulos estavam colhendo. Ou não. Vamos ver isso. Amém? Nós vamos ver, irmãos, que ali nós lemos um texto da Torá, que é proibido colher no Shabat. Amém? Na Guemará, que é a interpretação da Torá oral, amém?
No Tratado de Shabat 128ab é dito assim: é permitido arrancar com a mão e comer em dia de Shabat, mas não é permitido arrancar com um instrumento, ou seja, com uma foice. Isso aqui foi um escrito, né, do Rabino Judá, amém, interpretando um texto da Mishnah. A Mishnah é a Torá oral e a Guemará é a interpretação da Torá oral, amém? Mas ele interpreta a Torá oral e a interpretação daquilo que está escrito na Torá escrita, amém? Então ali ele faz essa interpretação. Então, de acordo, né, com esse tratado Shabat 128ab da Torá oral, amém, da Guemará, que faz a interpretação da Torá oral, não haveria problemas em colher no Shabat, amém, desde que não fosse com instrumento. Ocorre, meus irmãos, que isso daí não é unânime, amém? Tem esse escrito ali, mas a gente tem que entender que aquilo ali é um escrito de uma discussão, né? E ali na Torá escrita é a lei do Eterno, amém? Que diz assim: não colherás no Shabat, amém? Não cegarás, na cega descansarás, é a mesma coisa que dizer não colher. Mas poderia ser até uma justificativa para os discípulos de Yeshua estarem, estou baseado na Guemará, estariam baseados nesses tratados, amém? E na discussão da Torá oral, tentando se amparar para colher no Shabat. Mas vamos aprofundar esse estudo, amém? Vamos ver aqui, queridos, que a gente sabe que nós temos 4 evangelhos, mas tiveram outros evangelhos e que foram até, meus queridos, queimados pela Igreja Católica, né, meus irmãos? E a gente tem que entender que isso ocorreu, amém? Então, não foram admitidos esses evangelhos. Então, vamos ver aqui o chamado Evangelho dos Hebreus. É um livro que não está na Bíblia, mas conta essa passagem de Yeshua, e é importante, amém? Evangelho dos Hebreus, também no capítulo 12 desse Evangelho dos Hebreus, amém? Diz assim: naquele tempo, passou Yeshua pelas searas no Shabat, e os seus talmidim, quer dizer, discípulos, sentindo fome, começaram a ajuntar espigas. Olha só, meus irmãos, no Evangelho aos Hebreus, dos Hebreus, aliás, que era um evangelho muito usado pela igreja primitiva e que depois não foi aceito pela Igreja Católica, esse evangelho dos Hebreus, que foi muito utilizado pela igreja primitiva, meus irmãos, diz que os discípulos não estavam colhendo, eles estavam ajuntando as espigas e comeram. É diferente, e nós vamos explicar isso aqui, amém? Vamos explicar. Continuando aqui no Evangelho dos Hebreus, versículo 2. Porém os perushim quer dizer fariseus, vendo isso, disseram-lhe: eis que os seus talmidim, discípulos, estão fazendo o que não é lícito fazer no Shabat. Ajuntar espigas, o que é ajuntar espigas, irmão? Ajuntar espigas são aquelas espigas que já estão no chão. Isso é lícito no Shabat. Mas os fariseus, eles botavam muitas cercas, a chamada tradição, né? Que efetivamente não está previsto na Torá, nem nas escrituras do Eterno, mas os fariseus botavam isso, e Yeshua condenou, né, a tradição dos fariseus, amém? Em outros textos. Então, o que acontece? Os fariseus queriam botar uma cerca ali, sendo que os discípulos de Yeshua não estavam errando. Eles estavam pegando, ajuntando as espigas caídas, meus irmãos. E aí não tem nenhum problema com a Torá, e isso pode fazer no Shabat. Amém? Ajuntar as espigas caídas pode fazer no Shabat. Isso não é contrário. Vamos aqui no verso 3. E Yeshua, porém, lhes disse: acaso não lestes o que fez David quando teve fome, tanto ele quanto seus companheiros? E Yeshua podia muito bem dizer: eles estão juntando espigas e eles não estão contrariando a Torá. Mas como Yeshua sabia que os fariseus, ou perushim, eles criavam muitas cercas, que é a chamada tradição dos fariseus, tradição dos anciãos, amém? O que acontece? E Yeshua chegou, meus irmãos, e falou para eles:
um ensinamento, usando aquilo que está na própria Escritura. Amém? E ele diz, não viu o que Davi fez, ele e seus companheiros, quando teve fome? No verso 4, pois ele entrou na casa de Elohim, Elohim é Deus, né? Na casa de Deus, e eles comeram os pães da proposição, que não lhe era lícito comer nem a seus companheiros, mas somente aos Kohanim são os sacerdotes. Então o que Yeshua fala? Olha, os pães da proposição, ele só pode ser comido pelos sacerdotes, mas Davi, com fome, ele foi e comeu, ele e seus companheiros. Né? Então, Yeshua, veja bem, os seus discípulos estavam com fome. Amém? É dito aqui, inclusive, no início, né, da leitura aqui do Evangelho dos Hebreus, no versículo 1, diz assim, que os seus discípulos, sentindo fome, começaram a juntar espigas. Amém? E Yeshua ainda diz assim, ou não lestes na Torá que aos Shabatot, ou seja, aos sábados, os Kohanim, os sacerdotes, no Beit HaMikdash, quer dizer, no templo, violam o Shabat e ficam sem culpa? E é verdade, meus irmãos. Na Torá, o Eterno não manda os sacerdotes oferecerem sacrifícios no Shabat? E esses sacrifícios, para serem oferecidos, precisa ser... Os fogos são acendidos no Shabat e não pode acender fogo. Não podemos acender fogo, mas quando é para o Eterno, para a glória do Eterno ali no templo, foi permitido no Shabat. Amém? Então você veja bem, meus irmãos, que aquilo foi para a glória do Eterno. Amém? No templo era permitido acender o fogo. Fora, por um outro servo de Deus, por outra tribo, não poderia. Não pode no Shabat. Nós não podemos acender fogo no Shabat. Amém? Porque está mandamento lá, né, meus irmãos? Na Torá, explícito, não podereis acender fogo no Shabat. Mas no templo do Eterno pode. Lá em Jerusalém, hoje não tem esse templo, mas quando for reconstruído, vai poder, porque a Torá faz essa exceção do acender fogo para o templo. Amém? Isso é interessante. E outra coisa interessante, meus irmãos, que nós vamos ver aqui, então, por que ajuntar, amém, eram as espigas caídas. Então, eles não estavam arrancando as espigas, eles estavam ajuntando. E esse ajuntar as espigas é um mandamento do Eterno, que todo dono de área rural tinha que deixar na sua plantação aquilo que tivesse caído. Ele não era para colher, era para deixar para os pobres. Está na Torá, Levítico, capítulo 19, verso 9, vamos ler aqui. Diz assim, quando também fizerdes a colheita da vossa terra, o canto do seu campo, do teu campo, não cegarás totalmente, ou seja, não colherás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua cega. Semelhantemente, não rabiscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-los-ás ao pobre e ao estrangeiro, eu sou o Eterno vosso Elohim, vosso Deus. Então veja bem, meus amados, que aqui fica muito claro, amém? Fica muito claro que o Eterno, amém, ele permite, obviamente, que até no Shabat as espigas caídas possam ser ajuntadas, amém? O que não pode é arrancar as espigas, amém? Arrancar não pode, mas era permitido. E o que o Evangelho dos Hebreus diz, que o Evangelho dos Hebreus era muito usado na igreja primitiva, meus irmãos. Era muito usado pelos judeus messiânicos, por todos aqueles que, mesmo não sendo judeu de sangue, eram judeu messiânico, porque criam e observavam a Torá e as palavras de Yeshua. Amém? Estavam aliançados na oliveira. Esse Evangelho dos Hebreus diz que eles não colheram, mas eles ajuntaram, pegaram as espigas caídas. Então, eles não descumpriram a Torá, até porque Yeshua, ele é a Torá viva. Agora, veja bem, meus irmãos, que é importante, amém? Essa leitura foi importante para nós entendermos que esse texto ali, colher, até a parte ali de colher, nós temos que examinar com muito cuidado o original de Mateus, amém? Porque nós vamos observar que o Evangelho dos Hebreus, amém? E esse colher de Mateus muito tem a ver com colher aquilo que já está caído.
não aquilo que está no pé, amém? No pé, na árvore, amém? Ali na árvore, amém? Ou naquela planta, naquela hortaliça, mas já era aquilo que estava caído. Então eles escolheram o que estava caído ou ajuntaram o que estava caído. E isso não descumpre a Torá. Amém? Isso não descumpre. O que o Eterno fala ali na Torá, em Êxodo 34, 21, é que não cegarás no Shabat, é colher, arrancar o fruto ou a espiga da árvore ou da hortaliça ou da planta. Amém? Então, queridos, mais uma vez a gente vê que muitas vezes o Evangelho de Mateus, ou de Lucas, ou de Marcos, os três falam disso, provavelmente não estão errados, porque eles estavam colhendo aquilo que já estava caído. Amém? Mas pode haver alguém interpretando que eles colheram do pé. E isso aí está errado, né, meus irmãos? Amém? Porque querendo maldosamente dizer que Yeshua, os discípulos de Yeshua mesmo não colheu nada, né? Ele estava ali, mas eram os discípulos que estavam colhendo. Mas ao mesmo tempo ele estava ali junto dos discípulos, né? De qualquer forma, meus irmãos, nós vemos que o evangelho dos hebreus, amém, que era um evangelho utilizado, meus irmãos, pela igreja primitiva, que depois foi queimado, né, meu irmão, pela igreja católica de 400 anos depois, até já no segundo século já estavam tirando esse evangelho de circulação, ele fala claramente, meus irmãos, amém, e de uma maneira muito importante, ele fala claramente que os discípulos de Yeshua, os Talmidim, ajuntavam as espigas e não estavam descumprindo a Torá. Amém? Queridos, que o Espírito Santo continue falando ao teu coração. Amém? E depois nós vamos falar amanhã, no comentário de amanhã da Torá, né? Nós vamos falar também um texto muito importante sobre esse aspecto do Shabat, mas outra coisa. Yeshua curou no Shabat. E isso aí é permitido? Nós vamos ver isso aí bem, porque várias situações ali, Yeshua cura no Shabat. Amém? Nós vamos ver isso amanhã no comentário da tarde. Que o Espírito Santo continue falando ao teu coração. Shalom, Shabbat, Shalom. Amém e amém.